Galera, nessa semana foi eleito, escolheram um novo Papa, não foi? E aí, poxa, teve todo, um noticiário, e aí o pessoal jogava uma fumacinha, e aí ficava naquele negócio de, escolheram, não decidiram. Aí escolheram um tal Papa aí, que está sendo chamado de Leão XIV. Quando você olha para o Novo Testamento mesmo, cara, e, sabe o que é bacana? A Bíblia, ela é bastante simples mesmo. Ela foi escrita por pescadores, tudo bem? Por pessoas comuns, e mais ainda, ela foi escrita numa linguagem bem comum, bem acessível. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê que não tem muita, diferença entre as pessoas, e principalmente no que se refere a essa parada da igreja, cara. Isso é totalmente claro no Novo Testamento, que essa posição de Papa não é mencionada no Novo Testamento, não existe no Novo Testamento, é totalmente fora de tudo. Por exemplo, se você ler Atos capítulo 15, olha o que aconteceu. A igreja foi estabelecida por Jesus, a gente vai ler daqui a pouco Mateus 18. De novo, quem não se lembra, semana passada preguei Mateus 18, aí no Gol preguei Mateus 18, eu estou aqui, Mateus 18, de novo. Cara, olha só, no Novo Testamento a igreja é estabelecida, acabam os evangelhos, vem o Espírito Santo, Atos capítulo 2, e a igreja começa a se estabelecer no livro dos Atos dos Apóstolos, tudo bem? Naquela igreja estabelecida ali, Pedro não era tratado como ninguém acima dos outros. Ele fazia parte do grupo dos apóstolos, ele se tornou uma liderança ali inicial naquele grupo. Certamente isso é representado logo na hora que vem o Pentecostes e Pedro discursa tal. Só que fica totalmente claro que a partir de Atos capítulo 9, o foco narrativo do livro sai de Pedro para Paulo. E aí Pedro é esquecido, beleza? Por que eu estou falando de Pedro? Porque Pedro é chamado pela Igreja Católica, pelos católicos, como o primeiro Papa. Pedro vai ser esquecido pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Ele vai aparecer no capítulo 15, e isso é fundamental para a gente entender que Pedro não era o dono da igreja, ou o principal da igreja, nada disso. Capítulo 15 de Atos tem um concílio, uma reunião, chamada de Concílio de Jerusalém. Então olha só que parada maneira, a primeira igreja estabelecida é a igreja de Jerusalém. Então não é a igreja de Roma, tudo bem? Então a igreja de Roma não tem primazia, não é a primeira igreja em nada. Jesus fala isso para os seus discípulos, quando vocês pregarem o evangelho, primeiro vocês vão pregar em Judeia, Samaria e até os confins da terra. A última parte é confins da terra. Então primeiro a igreja se espalha na Judeia, e aí tem a igreja de Jerusalém, a primeira igreja é de Jerusalém. Tudo bem? Aí depois em Samaria, é a segunda igreja, a gente vai ver Filipe pregando para os samaritanos, e os samaritanos se convertendo, recebendo o Espírito Santo, sendo batizados pelo Espírito e tudo mais. E aí depois a gente vai ter os confins da terra. Quando a gente termina o livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja de Roma nem existe. Tudo bem? Paulo está indo para Roma, e aí a coisa vai começar a acontecer com a pregação da palavra em Roma e tal. Então a primeira igreja não é de Roma, é de Jerusalém. Segundo, Atos capítulo 15, você vai ter uma reunião dos líderes da igreja. Pedro está no meio dos líderes. Pedro dá uma palavra naquele concílio que é igual a de todos os outros. Então, se você ler depois, se quiser, abre Atos capítulo 15 na sua casa e você vai ler a reunião que teve em Jerusalém. Nessa reunião de Jerusalém, primeiro Paulo fala, depois Pedro fala e depois Tiago fala. Tiago não era nem do grupo dos apóstolos. Tiago é irmão de Jesus, porque o Tiago do grupo dos apóstolos já tinha morrido, tinha sido assassinado. 10 anos logo depois da morte de Jesus, Tiago vai ser assassinado por espada, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, você tem um outro cara que era um pastor da igreja, tudo bem? Tiago era pastor da igreja, era meio irmão de Jesus, pastor da igreja. Esse cara vai dar a palavra final. Então não é Pedro quem dá a palavra final, não é nem Paulo quem dá a palavra final, quem dá a palavra final é Tiago. Ou seja, a palavra daqueles líderes era igual. E eles concordam ali, eles dizem assim, realmente,
Agora é assim, quem é judeu e se converte, vive como judeu, só que sabendo que Jesus é o Messias. Quem não é judeu não tem que viver como judeu. E graças a Deus por isso que a gente não faz dieta, eu como carne de porco direto e eu vivo a minha vida totalmente livre de todo tipo de ritualismo, de lei. Não guardo data, não guardo sábado, não tenho que guardar nada disso, não tenho que fazer dieta. Eu tinha que fazer, porque o médico manda, mas não. Não por causa da religião. Dieta a gente tem que fazer, hein, galera? Vamos fazer dieta aí. E festa a gente faz todo dia, não é isso? A gente não precisa de festa da cabana, festa do não sei o quê, não. Né, da libertação, não. A gente faz festa todo dia porque a gente é dessa região aqui, que faz festa todo dia. E olha que maneiro, cara. A gente não tem essa figura de um cara que seria o cara que ia mandar na igreja toda. O cara acima de todos, o infalível, lá naquela posição. Isso não existe. O cabeça da igreja é Jesus, Jesus é infalível e isso é maravilhoso. E aí quando você lê o Novo Testamento, que você vai ler lá o finalzinho do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, que é o que a gente está lendo agora na leitura bíblica, não sei se você está fazendo essa leitura, tá? Deveria, não é isso? Estar na leitura. Aí a gente leu a carta às 7 igrejas. Lembra que tem umas igrejas lá? Sardes, Esmirna, Tiatira. Cara, quando você lê essa carta às igrejas, Filadélfia, quando você lê a carta a essas igrejas, o que você repara? Não tinha uma igreja, beleza, católica, apostólica, romana. Tinha várias igrejas. E aí, quando João escreve as cartas, ele escreve, né, aquelas cartas, e ele teve a revelação lá de Jesus e tudo mais, é Jesus falando ali na carta, mas aquilo é escrito a 7 igrejas diferentes. Então, o que a gente vive hoje? A gente não vive essa coisa inventada, né, pela tradição católica. A gente vive aquilo que foi estabelecido no Novo Testamento, que é, em cada lugar tem uma igreja, a galera se reúne, aquilo ali é a igreja e resolveu. Não existe uma liderança para todas as igrejas ao mesmo tempo, então elas não são unificadas por terem um líder só, mas elas são unificadas pela base doutrinária, beleza? É isso que acontece com a gente que é cristão hoje. O que acontece com a gente que é cristão, baseado na palavra de Deus e guarda o Evangelho de Jesus Cristo hoje? A gente não tem uma liderança única, graças a Deus, a gente não tem esse Papa, mas a gente é unido diante da sã doutrina, unido diante da doutrina única, que é a doutrina básica da fé, que é Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida, o único Senhor, Bíblia como palavra de Deus, assim por diante. Beleza? O que eu quero que você entenda? Assim como Jesus não quis estabelecer a igreja católica, apostólica, romana, e não tem base nenhuma no Novo Testamento para isso, ao mesmo tempo, de modo que nos surpreende, Jesus quis estabelecer igrejas espalhadas pela face da terra, igrejas no plural, que representariam a igreja invisível, igrejas visíveis, que é o que a gente vê aqui, que representa aquilo que é chamado de igreja invisível, a igreja que só Jesus conta, aquela que ele sabe quem é. Então no nosso meio, infelizmente, provavelmente tem gente que faz parte da igreja e tem gente que não faz parte da igreja. Mas aí uma pessoa poderia caminhar para o sentido oposto, que é pensar assim, pô, se não tem esse negócio, então não preciso ser de igreja nenhuma, não preciso fazer nada disso. Quando a gente lê Mateus 18, entre muitos textos do Novo Testamento, você vai reparar, primeiro, que quem estabelece a igreja é Jesus. Então é Jesus que planeja a igreja, Jesus morre pela igreja. Jesus gostaria que existisse isso daqui que existe aqui, nesse lugar. Beleza? Jesus planejou para que fosse dessa maneira. E mais ainda, Jesus, ele faz isso estabelecendo princípios. Então, ele estabelece princípios para essa igreja funcionar. E é isso que a gente vai ver em Mateus capítulo 18. E sem essa parada aqui, não dá para funcionar muita coisa daquilo que Jesus estabeleceu. Então, tipo assim, Jesus planejou uma coisa que deveria ser igreja. Só que essa coisa
ela faz com que a gente viva o Evangelho em todos os sentidos daquilo que a gente planejou. E aí, se não existir esse negócio que é chamado igreja, a gente não consegue vivenciar isso. Olha só o verso que a gente vai ler agora. Mateus capítulo 18, verso 17. Olha o que diz aí. Se ele se recusar a ouvi-los, quem é esse ele? É o irmão que não está aceitando a disciplina, a correção. Então, se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. Conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Você acha que Jesus, quando está falando assim, que tem que contar para a igreja, ele acha que a gente vai contar para toda a igreja espalhada pela face da terra? Então, tipo assim, o Clóvis é um cara que não se arrepende. E aí, o Carlos já conversou comigo e eu falei, eu não quero saber. E aí o Carlos insistiu, depois chamou duas ou três testemunhas. É o que está dizendo aqui em Mateus capítulo 18. Galera, poxa, se a gente vivesse esse negócio, cara, a gente resolvia os nossos problemas. Só que a gente não vive aquilo que Jesus recomendou. Qual é a recomendação de Mateus 18? Eu tenho um problema com o irmão, a gente conversa para acertar. E geralmente, cara, os dois têm alguma coisa para acertar. É muito difícil, meus irmãos, alguém que esteja totalmente com a razão. Tirando a gente na nossa própria cabeça de vento, que é assim, né? Quando eu olho para mim, eu tenho toda a razão. Beleza, tirando a gente na nossa própria cabeça de vento, cara, ninguém tem toda a razão, tudo bem? Então, o Carlos veio conversar comigo, a gente conversa para se entender. Esse é o primeiro passo, galera. Por que a gente não vive isso? Eu não entendo, cara. Se vocês têm um problema comigo, por que vocês não falam comigo? Por que vai falar com alguém? Por que vai falar com o pai? Por que vai falar com a mãe? Por que vai falar com o amigo? Por que vai colocar na internet? Por que vai falar com todo mundo? Jesus está falando, é só juntar e conversar. Geralmente a gente resolve os problemas. Aí vamos dizer, o Carlos falou comigo, quero saber de você não. Sai daqui. Aí ele vai lá, vai chamar mais dois irmãos, e aí vai insistir comigo. Aí quando chegar esses dois irmãos, eu falo, sai todo mundo aqui. Não quero saber, vocês estão errados, está todo mundo errado, o mundo está errado, menos eu. Aí o que Jesus manda fazer? Chamar a igreja. Se você não está na igreja, se você não pertence à igreja, se você é desigrejado, se não existe igreja, como é que você vai chamar a igreja? Imagine, eu consigo ser cristão sozinho. Eu achei isso uma vez na minha vida. Uma vez na minha vida eu disse para mim mesmo, eu consigo ser cristão sozinho. Estava indo contra a palavra. Tudo bem? Hebreus lá vai dizer que a gente não deve deixar de se reunir como igreja, não deve deixar de se congregar. Mas beleza, eu achei isso, achei um dia na minha soberba, na minha maluquice, eu pensei assim, consigo ser cristão sozinho. Mas eu consigo cumprir essa parada aqui? Como é que eu vou cumprir isso daqui sendo cristão sozinho? Eu estou sozinho, sou cristão. Aí me desentendi com alguém que é cristão também. Aí diz o quê? Chama dois ou três. Dois ou três quem? Vou ficar na rua, você é cristão? Aí, quem é cristão aqui, gente? Quem é cristão aqui? Levanta a mão aí. Não, não era para vocês levantarem não, pessoal. Eu estou no meu sonho, que eu estou no meio da rua. Que isso, galera, olha só, vou refazer. Eu sei que vocês são cristãos, amém, eu levanto a mão também, para vocês não ficarem sem graça, beleza? Mas é um sonho que eu estou mostrando para vocês. Eu sou cristão sozinho. Aí eu vou procurar 2 ou 3 irmãos. Aí só que eu estou sozinho, então eu vou para o meio da rua, né? Eu entro na fila das barcas e grito, quem é cristão aqui? Levanta a mão. Não é para levantar de novo agora não, tem gente já querendo. Aí a pessoa levanta a mão. Aí eu chamo, não vem aqui que eu estou com problema com uma pessoa, meu vizinho diz que é cristão também, vamos lá resolver. Como é que você faz isso, cara? Aí depois, beleza, vamos dizer que você consiga juntar 2 ou 3. E aí depois como é que você leva para a igreja? É que igreja?
a igreja invisível, a igreja da face da terra, a igreja espalhada pelo mundo, você vai fazer como? Você vai visitar cada igreja, você vai falar com cada liderança, não dá para viver. O que eu quero dizer, meus irmãos? Primeira lição desse texto. Primeira lição. Beleza? A igreja é o plano de Jesus para o cuidado com o seu povo, mesmo imperfeito. Então, olha só, não é a igreja que é imperfeita. A igreja é perfeita na verdade. Eu coloquei aquele título provocativo antes, que eu coloquei assim, ó. O título meu era A Igreja Imperfeita, entre parênteses, e nós com isso. A igreja imperfeita e nós com isso. Mas a igreja é perfeita. Sabe por que a igreja é perfeita? Porque Jesus morreu pela igreja. A igreja é perfeita. A igreja é. Lá em Apocalipse vai dizer, nas bodas do Cordeiro, que a igreja é perfeita. Perfeita. Porque Jesus pagou a dívida. Jesus declara perfeito. Jesus diz que é perfeito, a igreja é perfeita. Se o perfeito, aquele que é o referencial da perfeição, o único que é perfeito, diz que a igreja é perfeita, a igreja é perfeita. Tudo bem? Então, Jesus diz que a igreja é perfeita. Mas nós, não sei se você já reparou já, com certeza, nós não somos, beleza? A igreja é perfeita, mas nós não somos perfeitos. Só que Jesus que estabelece essa parada, e isso é para cuidado nosso. Então, meus irmãos, Jesus quis que fosse assim. Jesus quis que a gente vivesse junto. Jesus quis que a gente vivesse junto, mesmo sendo imperfeito. E tem muitas outras coisas que a gente só consegue viver dentro de uma igreja. Tudo bem? Então, meus queridos, o plano de Jesus não é o desigrejamento, não é sair da igreja, não é a gente ser crítico a ponto de dizer assim, pô, a igreja é sempre assim, a igreja é sempre problemática, a igreja é sempre um transtorno, a igreja é cheia de defeitos. Não, Jesus quer que a gente esteja nela, que a gente participe dela. Esse é o plano de Jesus. Não somente isso, tem muitas outras coisas que a gente não consegue viver, cara, se não for na igreja. Então, Mateus capítulo 28, a gente está aqui em Mateus 18. 10 capítulos depois, Jesus reúne seus discípulos e fala, vão, preguem o evangelho, em todo o mundo. Então vão, façam discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu ensinei a vocês. E eu vou estar com vocês até o fim. Jesus diz isso para os seus discípulos, não diz? Como é que a gente faz discípulo sem igreja? É muito difícil, é quase impossível isso acontecer. Como que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sem ser igreja? Como que a gente ensina a pessoa a guardar tudo que Jesus ensinou para a gente sem ser igreja? Na igreja que essas coisas acontecem. Na igreja que a gente é discipulado, na igreja que a gente professa a nossa fé, que a gente diz que a gente é crente, que a gente é batizado, é assim. Então aquilo que Jesus estabeleceu é certamente a igreja. Amém? Até aqui? Então Jesus sabia também que a gente ia ter problemas. Tanto é que ele cita isso aqui em Mateus capítulo 18, a segunda lição desse texto. A igreja deve exercer autoridade e disciplina, tudo bem? Para aperfeiçoar o povo de Deus. Então olha só, a gente não é perfeito, a igreja é perfeita. Jesus pagou o preço da igreja, a igreja é perfeita, ele diz que é. Só que a gente ainda é imperfeito. Então a gente imperfeito, o que a gente vai fazer nesse lugar? A gente vai ser aperfeiçoado, a gente vai ser melhorado. Então nunca vai chegar no ponto, meu irmão, que a gente vai dizer assim, pô, está tudo resolvido, eu sou imune a qualquer coisa. Esse ponto não vai chegar. Em vários momentos a gente vai ter que se arrepender, a gente vai ter que dar passos para trás. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu contei o seguinte testemunho, que quando eu me converti, e aí depois eu fui para a universidade, para a UF, eu não tinha problema assim em ter amigos que
eram homoafetivos, e a maioria era porque era um curso de letras. Eu não tinha problema da galera fumar maconha, porque eu nunca quis fumar maconha. Eu odeio o cheiro de maconha. Então, assim, eu trabalhei em presídios, por exemplo. Nos presídios, o cheiro era muito intenso de maconha. Aquilo me prejudicava bastante, sempre achei muito ruim. Então, nunca tive vontade de fumar nada, de fumar maconha, de fumar cigarro eletrônico, de nada disso. Nunca quis. Nunca quis beber também, nunca quis. Graças a Deus, nunca quis. Beleza? Então, 90% das paradas que aquela galera fazia lá, para mim, não me incomodava em nada. Só que tinha uma hora, cara, que eu era tentado. Sabe qual hora? Quando eles falavam mal dos professores. Sem brincadeira, que eu me tornei professor. E eu me tornei professor. Cara, aquilo me dava uma vontade de falar mal dos professores. Era um troço, cara, que eu não conseguia resistir. Era incrível, assim, o assunto podia estar em qualquer lado e eu era santo. Mas era começar a falar mal de um professor e eu já lembrava de outro defeito e eu já queria falar mal também. Então, aí eu tinha que reparar essa questão, entende? Muita coisa para mim era totalmente tranquila, suportável. Mas eu tinha esse defeito, eu falava mal dos outros. Então, eu tinha que, às vezes, dar um passo para trás, sair da conversa. Eu deveria fazer isso muitas vezes. Você consegue entender? Então, a igreja, ela se manifesta sendo aperfeiçoada. Então, um dia, eu espero que eu já tenha até vencido isso na minha vida. Parar de falar mal dos outros. Esse é um problema difícil da gente superar, mas é possível a gente superar. Só que aí quando a gente supera esse problema, a gente vê que tem um outro. E aí a gente trata aquele outro problema, e aí depois a gente vai ver que vai ter sempre um probleminha, um pecado, alguma coisa que a gente precisa ajustar no nosso próprio coração. O pressuposto da falta de perfeição não é acomodação também. Então a gente poderia pensar assim, beleza, Jesus estabeleceu as igrejas, então a gente faz parte de uma igreja local, a gente não é perfeito, então estou tranquilo, vou me acomodar, vou viver do meu jeitinho e está tudo certo. Mas no final das contas, a igreja que Clóvis está falando lá é perfeita. Não é isso não. Jesus estabelece esse plano para a gente ser aperfeiçoado. Porque olha a trabalheira que dá, meu irmão, você conversar com as pessoas para resolver problema. Uma coisa que a gente precisa saber também é que, assim, muito provavelmente, meus irmãos, ou certamente, vou mudar a expressão, certamente, 90% do que a gente diz que é problema não é. Tudo certo? Então, 90% do que a gente acha, que a gente é sensível, que a gente acha que é algo grave, não é para ser perdoado assim, sem conversa. Não é para conversar sobre tudo. Imaginem assim, insuportável, gente. A gente viver no meio de um povo que tudo é discutir relação. Tudo é DR, tudo é ficar conversando, tudo é problema, todo comentário é ofensivo, tudo... Não, a gente vive tão de boa, a gente vive tão cheio do Espírito Santo, que eu não penso mal do outro. Uma vez já comentei isso com vocês. Cara, um irmão disse isso para mim. Aconteceu uma situação e eu pensei assim, ele pensou que eu agi mal. E eu fui para esse irmão e falei para ele assim, cara, eu não quis agir contra você naquela situação. E eu gostaria que ele fosse, que ele me entendesse. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, Clóvis, eu nunca pensaria isso de você. Entende? É isso, cara, eu estou lidando com a Rafaela, eu sei quem é a Rafaela. Menina maravilhosa, não é à toa que o Carlos já chegou antes de todo mundo. E já está prometida ali e tudo mais. Cara, a pessoa maneira demais. Eu vou esperar que ela está falando isso, que ela está pensando. A gente fica pensando o que o outro está pensando. Ela está rindo ali, está rindo de mim. Cara, por que está rindo de mim? Está rindo de qualquer coisa. Ela não falou comigo. Gente, eu não falo com muita gente, eu não enxergo. É simples assim, eu não enxergo. Eu ando na rua, tem uma hora que a minha mente entra num estágio de loucura, que eu não penso em nada. E eu passo reto assim.
E aí você vai dizer, pô, o pastor passou, nem falou comigo, viu? Falei com ele. Ele não falou, não, estava pensando numa coisa que você não imagina. Estava pensando assim, pô, vou ter que estudar com meu filho uma matéria que eu já esqueci, aprendi a esquecer. Olha que tristeza, né? Você tem que estudar hoje para passar na prova. Aí vai chegar um dia que você vai esquecer aquela matéria. Só que aí seu filho vai começar a estudar aquela matéria. Você tem que estudar para ajudar seu filho naquela matéria que você já passou, mas você vai ter que aprender de novo, porque você esqueceu tudo. Eu estava pensando isso e passei direto. O cara não falou comigo, está magoado. A gente não tem que levar as coisas nesse sentido. Agora, aquilo que for realmente importante e sério, a gente precisa sentar junto e conversar. E numa conversa a gente resolve a parada. Então o pressuposto de Jesus não é acomodação. Pelo contrário, Jesus está falando que a gente vai tratar, não é deixar rolar, mas é a gente entender o que precisa ser tratado e o que não precisa ser tratado. E aí vai chegar um momento em que a pessoa vai ser considerada fora da igreja. E aí Jesus fala isso no final, vai tratar como se a pessoa não fosse da igreja. E para que isso serve na verdade, galera? Isso serve na verdade para a gente ser melhor. Tudo bem? Então toda disciplina, e então toda palavra mais dura, então toda correção. Poxa, meus irmãos, vocês estão aqui, alguns comigo há muito tempo. Já teve culto que eu dei bronca na pessoa, na cara da pessoa aqui. Por quê? Estava, zoando, não é isso? A pregação, falando de Jesus, a pessoa compartilhando o celular, rindo e não sei o quê, e tirando selfie. Aí eu mandei aquela bronca assim, meu irmão, o que você está fazendo? Está envergonhando sua família e tal? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou mal, porque eu quero pior? Não, porque a gente é igreja, porque a gente tem que ser tratado. E meus irmãos, poxa, eu gostaria que vocês tivessem essa mesma liberdade comigo, chegassem para mim, Clóvis, cara, você pegou pesado demais, eu acho que dessa vez aí você perdeu a cabeça mesmo, o que aconteceu? É assim? E aí eu vou avaliar, e eu vou pensar em ajustar, vou me retratar, pedir perdão. Conseguem entender? Então a gente precisa ser tratado. Galera, a igreja tem defeito? Tem, esse é o melhor lugar do mundo, todo lugar tem defeito. A pessoa que você conheceu semana passada e está totalmente apaixonado para a vida toda, até terminar o mês e conhecer outra. Não é assim? Eu fui adolescente, me apaixonava toda semana, meu amigo. Toda semana. Cara, essa pessoa que parece sem defeito nenhum, essa pessoa tem seus defeitos. Todo mundo erra, todo mundo tem defeito. Mas a ideia de Jesus é que a gente se trate como igreja para a gente ir melhorando. Então essa é uma parada que a gente tem que avaliar no nosso coração. Poxa, eu tenho melhorado, eu tenho progredido. O que é melhorar e progredir? É se tornar mais parecido com Jesus. Quem é Jesus? Jesus é manso e humilde. Eu sou manso e humilde. Se não, cara, preciso ser tratado, preciso ser moldado, preciso ter conserto. Tudo bem? Até aqui? Amém. Como que a gente vive essa parada? Primeira aplicação, esteja em plena comunhão com a sua igreja. Então qual é a parada aqui? O que é estar em plena comunhão? É você ser batizado e ter declarado a sua fé publicamente. Esse é o primeiro passo. Poxa, a gente fazer isso. Agora, isso é suficiente? Não, não é suficiente. Por quê? Porque Jesus, Ele avalia todas as intenções do nosso coração. Então, a gente não pode fazer isso para agradar os nossos pais. A gente não pode fazer isso porque a gente só sabe que existe isso. Tem uma história que um cara foi encontrado batendo... Vocês sabem o que é trem, não sabem? Que eu sou velho agora, meu irmão. Falam umas paradas assim, depois eu fico, meu Deus, o que eu falei? Trem. Já andou de trem? Quem já andou de trem aí, levanta a mão. Quem nunca andou de trem, levanta a mão. Quem não levantou a mão, levanta. Sempre tem a galera que, não vou levantar, né? Não sei o que esse cara vai falar. Então, trem tem 2 trilhos. Novidade para você. Aí tinha um cara que ele vinha com um equipamento de ferro e batia no trilho.
E aí um dia perguntaram para ele: cara, por que você está batendo nesse trilho? E ele fala assim: não, porque meu pai batia no trilho, meu avô batia no trilho, eu bato também. Mas ele não sabe nem por que ele estava fazendo aquela parada. Sabe por que aquele pai e aquele avô batiam no trilho? Para ver se tinha algum tipo de deformidade no material. Porque se tivesse, poderia provocar um acidente. Então, pelo som, ele reparava, e aí tinha que ser um cara bom de som, reparava se tinha alguma deformidade naquele material. Consegue entender? Talvez você tenha feito profissão de fé, tenha sido batizado, porque é o que tinha. Seu pai fez, sua mãe fez. Mas não, Jesus não quer isso não. Jesus quer a parada que seja de todo o coração. Agora, a única condição que não existe para que você seja batizado e faça a profissão de fé é que você seja perfeito. Essa condição não existe. Por quê? Senão era só Jesus e acabou, ninguém mais. Mas Jesus diz para batizar os discípulos e ensinar a guardar aquilo que ele ensinou. Então, meus irmãos, se eu fosse esperar ser perfeito para ser batizado, eu não seria nunca. E aí só na glória lá que ia rolar esse batismo. Mas a gente precisa ser batizado e declarar a nossa fé publicamente. Meus queridos, as pessoas precisam saber que vocês são crentes. As pessoas precisam saber. Só que o saber se você é crente não deve ser assim porque você é chato, tudo bem? Não deve ser porque você é uma pessoa insuportável. Não deve ser porque você também só fala que é crente e ninguém repara isso. Mas deve ser porque você é uma pessoa diferente das outras. Vou recontar essa história para vocês. Eu me lembro que eu tinha um amigo, meu amigo era um maluco na faculdade. E aí, ele se casou com uma menina da faculdade, que era minha amiga também. Aí ele abandonou essa menina depois. Abandonou mesmo, assim, um negócio horrível. Tipo assim, ele era casado com a menina, um dia ele falou assim: eu vou visitar minha mãe. E sumiu, nunca mais voltou para casa. E casado com a menina, falou que ia visitar a mãe e desapareceu. Aí ele conseguiu estragar a amizade de todo mundo, nossa, minha, dele, da menina, todo mundo chateado com todo mundo, e desapareceu nessa vida. Um dia, 10 anos depois, o meu telefone toca, meu número, não sei se vocês sabem, é o mesmo há 20 anos. E aí, quem estava ligando? Esse cara da faculdade, maluco da faculdade. Eu falei assim: que doideira, um maluco da faculdade me ligando. Aí, alô? Pô, cara, não sei o quê. Esse cara também tem um segundo fato curioso. Eu sei que você está muito interessado nessa história. Cara, eu chamei ele para ser padrinho do meu casamento. Padrinho do meu casamento. E ele falou assim: pô, que maneiro, que honra, Cláudio. Vou te dar uma geladeira de presente. Nunca a geladeira apareceu na minha casa. E ele não apareceu na festa, na cerimônia. Imagina, você convidar um padrinho, o padrinho desaparecer. Foi o caso dele. 10 anos depois, meu telefone tocando. Eu, caraca, aquele cara. E aí e tal. Aí começamos a conversar. Sabe o que ele estava querendo? Eu já contei isso para vocês. O pessoal mais velho aqui sabe. Ele queria um conselho, porque a namorada dele, / mulher dele, estava grávida. E ele estava querendo que ela tirasse o neném. Abortasse. E aí, ele estava me ligando para saber qual era a minha opinião. Cara, por que aquele cara me ligou para saber a minha opinião? Você consegue entender como é que as coisas são? Então, olha só, 10 anos depois, um cara da faculdade me ligou para saber qual era a minha opinião, se ele deveria abortar uma criança ou não, com a namorada. E aí, Deus me iluminou, aí a conversa demorou horas, aí eu conversei. Aí, graças a Deus, já tinha filho, expliquei para ele a maravilha que é ser pai e tal. Expliquei aquilo tudo para ele, desligamos o telefone e eu orei para que Deus, fizesse um milagre ali naquela vida e tchau. Alguns meses depois, ele me manda, talvez mais de um ano depois, ele me manda a foto dele com o filhinho dele do lado, dizendo assim: pô, cara, melhor decisão que eu tomei, você estava certo, muito obrigado. Cara, olha só, você entende? É isso que o Evangelho está querendo de nós.
É isso que o Evangelho espera de nós. A gente tem que declarar publicamente que a gente é crente, beleza? E aí, um dia, pode não ser agora, um dia, alguém vai lembrar, pô, tinha um crente na minha sala. Vou perguntar para ele se essa parada é braba demais, o que acontece, né? Pô, vou ver qual é a ideia dessa pessoa. Você consegue entender? É sobre isso que a gente está falando. Então, você tem que ser da igreja, você tem que ser a igreja também. Onde você estiver, você tem que declarar isso publicamente de todo o coração. Você precisa participar das ceias que acontecem, você precisa prestar contas da sua vida no discipulado. Meus irmãos, se a gente caminha sozinho, a gente fica maluco e insuportável. 2 minutos do Clóvis com ele mesmo é terrível. Eu sou chato comigo mesmo, sou insuportável, ninguém me aguentaria. Minha esposa me ajuda, meus filhos me ajudam, a igreja me ajuda a ser melhor. É assim. A minha vontade, na maioria das vezes, é viver sozinho. Eu acho que eu tenho fobia social, uma opção de coisa. Só que eu não investigo nada disso. O Carlos está aqui, né, um profissional da área, eu não quero saber. Beleza, eu devo ter uma opção de neurose na cabeça, galera. Uma opção. Só que o que eu faço? Eu vivo aquilo que Jesus manda. E aí eu tento me misturar e eu tento ser parecido. Vocês precisam viver assim. Segunda aplicação desse texto, submeta-se à autoridade da igreja. Então olha só, se a igreja, ela te instrui, te aconselha, se ela te exorta também, porque quando Paulo vai falar para o pastor novinho, que é Timóteo, como que ele deve agir, Paulo diz que deve exortar. Exortar é dizer a verdade com força, beleza? É corrigir com vontade, é chamar atenção, como um pai chama de um filho. Então, cara, se a gente sofre disciplina, para que está acontecendo? Jesus está mostrando para a gente claramente aqui em Mateus 18, é para ganhar o coração da pessoa. A gente está querendo ganhar seu coração. Olha só, se você está sendo disciplinado, e infelizmente, vários adolescentes estão sendo disciplinados. Cara, é para que você volte o seu coração para Jesus, para que você acorde. Se você está caminhando para o precipício, a gente está gritando no seu ouvido, tem um precipício, você vai cair. Então, acorda, dá um passo para trás, busque o Senhor de todo o coração, arrependa-se. A gente não sabe qual é o dia que a gente vai se encontrar com Jesus, a gente precisa acertar nossa vida. Jesus espera isso de nós. Cumpra os votos que você fez diante de Deus. Se um dia você fez profissão de fé de qualquer maneira, então deve ter gente aqui que um dia fez profissão de fé de qualquer maneira. Tipo assim, fez porque era obrigado, porque era uma família, porque não tinha outra coisa para fazer, não entendeu direito. Cara, se ajoelha no seu quarto e fala com Jesus: Jesus, aquele dia não foi de verdade, mas agora eu entrego o meu coração para você, você é o meu Deus, você é o único que eu espero conhecer durante essa vida. Senhor, me ajuda a me aproximar do teu coração que é manso e humilde, me traz para perto. É isso, galera. E eu tenho que fazer isso todo dia meu coração se afasta, todo dia eu tenho que me ajoelhar e pedir para Jesus me trazer para perto. Amém, irmãos? A gente precisa viver como igreja. A igreja é imperfeita? Não, a igreja é perfeita. Nós somos imperfeitos, aperfeiçoados. Faz parte do plano de Jesus que a gente se torne melhor quando a gente se junta, quando a gente caminha junto. Uma parada para você ficar ligado: se você tem um amigo só aqui na igreja, isso está errado, beleza? Isso não é ser igreja. Então, quem se isola numa amizade só, cara, isso aí não é igreja não. Igreja é você ser amigo de vários, de muitos, na verdade. Porque pode acontecer do seu amiguinho ir para outro lugar e você vai ficar sozinho. A igreja era seu amigo vai embora. Quantas pessoas passaram por aqui, foram morar nos Estados Unidos, foram morar na Alemanha, vários amigos nossos. Agora, se eu sou amigo só dessa pessoa, essa pessoa vai embora, acabou a igreja para mim? Então, não se fecha nessa parada de ficar colado com alguém, não. Quem ficar colado com alguém toda semana, eu vou puxar a orelha, vou dar um empurrão para separar, separa. Vai um para o lado, outro para o outro. É isso, galera, a gente tem que se envolver com o maior número de pessoas possível. É isso que é ser igreja.
E aí, se um dia esse irmão cair, pô, tem 2 para levantar, tem 3 para levantar, são muitos para caminhar junto com ele. Alguém pretende viver desse jeito? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Você é o nosso Deus bom, fiel e santo. Senhor, só você pode fazer essa galera viver dessa maneira, Senhor. Faz assim, Senhor. Muito obrigado porque a gente não precisa de um líder espiritual que seja eleito por razões políticas, humanas, nada disso. Muito obrigado porque o cabeça da tua igreja é Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Muito obrigado. Mas ajuda a gente a ser igreja nesse lugar que a gente vive, ajuda a gente a ser perfeito, ajuda a gente a ser fiel à tua palavra, ajuda a gente a fazer os votos que a gente tem que fazer diante de você, Senhor, de todo o coração, da maneira correta. Ajude a gente a abrir o nosso coração no discipulado, prestar contas da nossa própria vida. Nos ajude, Senhor, precisamos da tua ajuda, clamamos por você, em nome de Jesus, amém.